Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos nós. Amém? Meus irmãos, convido a todos a abrirem as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 39, versículo 7. Amém? Vamos ler o texto antes que nós venhamos a fazer a introdução. O texto diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-se comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és tua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. E sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ela deixou as suas vestes na mão dela, ele deixou as suas vestes na mão dela, e saiu para fora, fugiu. E aconteceu que, vendo ela, que deixara a sua veste nas suas mãos e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhe, dizendo: Vede, trouxe-nos um varão hebreu para escarnecer de nós. E entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que levantava a minha voz e gritava, deixou sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. E então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor a palavra da sua mulher, que lhe falava dizendo, conforme essas mesmas palavras que fez o teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam. Assim esteve ali na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com José, e estendeu a ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. O carcereiro mor entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e lhe fazia tudo o que fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava nas mãos dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Capítulo 40. José na prisão interpreta 2 sonhos. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se o faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-lo a cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Ambos sonharam um sonho cada um, seu sonho na mesma noite. Cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eles estavam turbados. Então perguntou ao eunuco de Faraó, que com ele estava no cárcere na casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. José disse: Não são de Deus as interpretações? Conta-me-os, peço-vos. Então contou o copeiro mor e o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, e as flores saíam, e os seus cachos amadureciam em uvas.
E os copos de Faraó estavam nas minhas mãos, e eu tomava as uvas e espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José: essa é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e restaurará ao seu estado, e terá o copo de Faraó nas suas mãos, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quanto te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faça menção de mim ao Faraó, e fazer-me sair dessa casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, tampouco ali nada tenho feito, para que me pusessem nessa cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, de aves, e as aves o comiam, dos cestos da minha cabeça, sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor, e a cabeça do padeiro Mor, e pôs no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro Mor o seu ofício de copeiro, e este deu o copo nas mãos de Faraó. Mas do padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Até aqui, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos de estar aqui para aprender mais de Ti, que é manso e humilde de coração. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa estar preparando nossos corações para ouvir mais da Tua palavra e aprender de Ti. Te agradecemos e peço que o Senhor abra cada coração, caia por terra toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual. Somente o Teu Espírito tem liberdade no nosso meio, Pai. Que o Senhor possa estar me usando conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, ainda eu gostaria de abrir as nossas Bíblias em Salmos capítulo 23. Texto extremamente conhecido, né? Diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-eis, faz-me deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepare uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo, o meu cálice transporta. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma série sobre o José. Nós dividimos essa série em 5 episódios, né? Então, o primeiro foi... Vou pegar aqui, rapidamente. O primeiro episódio foi o testado no privilégio. O segundo foi, semana passada, testado pela injustiça. E hoje nós vamos falar a identidade do abandono, o prisioneiro. Para que nós possamos, então, ou melhor, desculpa, o prisioneiro. Nós temos então um contexto: José estava lá na casa dele, feliz da vida, tranquilo com o seu pai, ele era amado do seu pai, predileto do seu pai. De repente os outros irmãos acendem uma ira contra ele e vendem-o. Joga ele num poço, depois o vende. Só aqui, meus irmãos, já seria uma situação extremamente traumática. Nos dias de hoje, com certeza, ele teria síndrome de pânico, ansiedade, depressão e entre outras mazelas emocionais, com certeza. Mas a Bíblia fala: o Senhor estava com José. De repente agora eles tiram José, capítulo 2 da nossa série, e eles levam para o Egito. Então agora ele passa a ser um injustiçado, porque ele é totalmente abandonado pelos seus irmãos, abandonado pela sua família, e ele é vendido como escravo. Então ele sai agora,
Lá ele não tinha nome, não tinha sobrenome, não tinha herança, não tinha absolutamente nada. Simplesmente ele era um escravo. Mas o Senhor era com ele e Deus começou a abençoar a vida da casa de Potifar através da vida dele. Os sonhos foram perdidos. E o auge da pregação da semana passada é: escravos não têm sonho. Esse é um dos pontos extremamente importantes que marcou muito, inclusive a minha vida, quando eu estava preparando. Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir, e roubar os nossos sonhos, os sonhos de Deus para com as nossas vidas. A partir do momento que eu e você somos resgatados do lamaçal do pecado e transportados das trevas para a sua maravilhosa luz, nós somos livres. A Bíblia nos ensina: se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres, e nós podemos ter sonhos em Deus. Só que quando você é escravo, e lê-se escravo do pecado, você pensa que você tem sonhos, mas esses sonhos não existem, porque não existe amanhã. Nosso amanhã está completamente condenado, limitado aos planos desse mundo. Então, quando eu passo a ser livre, resgatado, consciente, eu passo a ser livre para ter sonhos em Deus. E aqui tem um ponto muito importante, nós falamos muito na semana passada. Quais sonhos de Deus existem para a sua vida? E talvez esse seja um dos pontos mais relevantes dessa série de pregação, por mais que hoje vamos trazer pontos muito importantes também dessa questão do prisioneiro. Mas o que eu tenho percebido é que na igreja moderna, na igreja contemporânea, na igreja atual, os crentes estão perdendo sonhos. Porque no final das contas nós estamos nos limitando a sonhos desse mundo. E os sonhos desse mundo são sonhos corruptíveis, finitos. São sonhos físicos. Comprar um carro melhor, uma roupa melhor, um som melhor, um microfone melhor, um equipamento melhor, um celular melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor, e assim sucessivamente. E são sonhos que muitas vezes nos aprisionam. Porque você compra uma roupa bonita e você vai perceber que daqui a pouco trocou a coleção e muda a roupa. Eu me lembro, e muitos aqui lembrarão, que há pouco tempo atrás, não tão pouco assim, a moda era usar calça larga. Hoje os homens colocam a calça grudada. E eu, particularmente, prefiro as calças larguinhas, mas quando você coloca a calça larguinha, você se sente completamente deslocado, porque a moda te força a colocar uma calça mais justa. E isso acontece com as mulheres, com as crianças, com a escola, com o celular, com absolutamente tudo. O sistema vai nos aprisionando e no final das contas nós nos tornamos escravos sem perceber que nós nos tornamos escravos. E aqui talvez fique clara a explicação: se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres, livres para ter sonhos em Deus. Na semana passada eu enfatizei muito sobre isso. Quais sonhos nós temos em Deus? E foi muito legal, porque alguns anos atrás, há 30 anos atrás, eu estava ali na porta, estava falando com o Zé. Eu acho que ontem ou anteontem eu passei ali na rua Santa Terezinha, e eu passei de frente com a casa que essa igreja começou, e meus irmãos, como era pequena. Mas é muito pequena. Ela era menor, ou melhor, é menor, ela está lá ainda, do que a nossa escola de apoio das crianças aqui nesse momento, que as crianças estão tendo o culto infantil. É muito maior do que onde a igreja começou, porque havia um sonho de Deus. E pessoas viveram o sonho de Deus. E eu estava comentando com o Zé: olha, Zé, o que nós construímos em Deus. Nós não podemos ter sonhos em Deus e construir coisas muito maiores. Num determinado momento, no meio da pandemia, tivemos o sonho de colocar uma igreja em Cabreúva Centro. A igreja está lá lotada para a honra e glória do Senhor. Eu estava conversando com o Ed essa semana e ele falou: pastor, eu confesso para você que naquele momento eu achei que você estava exagerando um pouco, mas nesse momento, para a honra e glória do Senhor, nós já estamos ficando sem espaço. Quando você vai na direção dos sonhos de Deus, nada poderá impedir. O professor Felipe me ligou no início do ano e falou: pastor, eu estava com o sonho de fazer uma orquestra. Eu falei: ok, vamos fazer uma orquestra. Eu falei: só que eu não tenho a menor ideia como fazer uma orquestra. Ele falou: mas eu sei os caminhos. Eu falei: então só me deixa o segundo semestre, que eu estou colocando algumas coisas em ordem, e nós vamos tentar criar uma orquestra.
E talvez por o sonho que Deus deu para a vida dele, com apoio, e aí a importância da estrutura da igreja, algumas pessoas não entendem a estrutura da igreja, dos dízimos, das ofertas, é exatamente para isso. Nós vamos efetivamente apoiar a construir uma orquestra, e talvez daqui a 2, 3 anos, nós tenhamos a apresentação do Dia das Mães, com as crianças com um violino na mão. Porque Deus é um sonho para ele. E talvez aí recentemente, e nessa situação de sonhos, uma irmã mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, ouvi a pregação e Deus tocou muito no meu coração e eu gostaria de começar a fazer um trabalho evangelístico nos leitos de hospital. E eu gostaria de saber o que o senhor acha. Eu falei: se é o sonho de Deus para a sua vida, nós apoiamos você começar a fazer um trabalho evangelístico nos leitos de hospitais. E um outro irmão, na mesma estrutura da pregação da semana passada, chegou para mim e falou: pastor, Deus colocou no meu coração dessa pregação fortemente, e eu gostaria de fazer um trabalho de capelania nos presídios. E eu pensei comigo, eu falei assim: ainda bem que Deus tem sonhos distintos para todo mundo, porque isso não é uma coisa que eu acho que eu faria bem. E ele falou assim: Deus colocou muito no meu coração que eu quero ir para os presídios, que eu quero fazer um trabalho de pregar o evangelho nos presídios. Uma pregação, 3 sonhos diferentes. Um quer criar uma orquestra, o outro quer ir pregar no presídio e o outro quer pregar no leito do hospital. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele: qual o sonho de Deus para a sua vida? Porque nós estamos vivendo nessa terra como se não houvesse amanhã. E o nosso amanhã não se limita no que eu e você possamos comprar, no que eu e você podemos pegar, no que eu e você podemos construir, mas ele transcende, porque os sonhos de Deus transcendem a morte. Eu vou repetir essa frase: os sonhos de Deus transcendem a morte. Porque mais cedo ou mais tarde a minha mãe não vai estar mais conosco, eu não vou estar mais aqui, mas esse trabalho permanece, não acaba mais. Porque é um sonho de Deus. Às vezes nós estamos mergulhados na rotina de tantas coisas e nós queremos resolver situações, mas eu convido você a se dedicar ao que eu tenho construído efetivamente no mundo espiritual. O que eu tenho construído para o reino? Eu tenho falado já há algum tempo, eu estou morrendo de vontade de colocar um trabalho lá na pedreira. E nós vamos colocar um trabalho na pedreira, mas cedo ou mais tarde a gente dá um jeito. Uma outra coisa que recentemente eu mencionei: por que não criar uma escolinha de futebol? Por que não, efetivamente, pegar alguns homens dessa igreja, abrir um espaço e dedicar alguns períodos no sábado de manhã, e nós possamos trazer as crianças e trazer essas crianças, pregar o evangelho e ensiná-los a jogar futebol e usar o futebol como uma ferramenta de evangelismo? Sonhos de Deus. Eu convido você nesse momento a viver sonhos de Deus, porque você é livre. A diferença é que você é livre. José, num determinado momento, Satanás tentou matar os sonhos de José e aprisionou e tirou a liberdade dele, porque enquanto ele estava ali como escravo, ele não tinha mais sonhos. Eu não tenho mais a liberdade de construir, eu não tenho mais a liberdade de fazer, os meus sonhos foram tirados, roubados. No Brasil, nós temos essa liberdade. Na sexta-feira nós tivemos aqui um irmão falando sobre a igreja perseguida. E ele falando sobre a igreja perseguida, automaticamente falando, eu pensei: eles têm sonhos em Deus e uma dificuldade absurda de realizá-los. Nós temos sonhos em Deus e nós podemos criar, construir e realizar. Olhei ali para o Gélio Júnior. Por que não criar um local de treino de Gil e pregar o evangelho? Nós podemos fazer absolutamente tudo para avançar o reino. Chegamos então num momento interessante, que José agora ele é acusado injustamente. E uma das características do prisioneiro, uma das características do escravo, é que ele não tem sonho e ele não tem voz. Não adianta, ele não existia. Nós estamos falando na situação de José do século mais ou menos 17 antes de Cristo. Ou seja, a história de José, ela acontece
há cerca de 3.700 anos atrás. Meus irmãos, 3.700 anos atrás, você realmente acha que existia justiça de um escravo? Ele foi vendido injustamente, ele foi condenado injustamente, ele foi jogado numa masmorra injustamente, ele não foi ouvido, ele não teve argumento algum de falar isso não é real, é mentira. Mas a Bíblia enfatiza algo impressionante. O Senhor era com José. Na história de José fala constantemente isso, o Senhor era com José, o Senhor era com José, o Senhor era com José, e eu acredito demais nesse texto, e eu me debruço sobre esse texto na minha fé, na minha crença pessoal, a base do entendimento da prosperidade real bíblica. Não a prosperidade que você vê aí em algumas igrejas pregando, colocando muitas vezes como um investimento, dê que Deus lhe devolverá. Não é isso que o texto de Lucas quer dizer, não é financeiro. Mas existe sim uma prosperidade cristã. Nós vemos aqui, porque Deus estava com José, aonde José era colocado, as coisas prosperavam. Enquanto José estava na casa de Potifar, a casa de Potifar prosperou. Enquanto José foi para o cárcere prosperou, as coisas começaram a funcionar. Houve ordem no cárcere, porque Deus estava com José. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala: Deus está com você. Se Deus está com você, se você é livre, o que te impede de fazer coisas impressionantes? Eu vou repetir. Se Deus está com você e você é livre, o que te impede de fazer coisas impressionantes? Não haverá impossível para aqueles que efetivamente se posicionarem com essas duas verdades. Eu sou livre, eu posso sonhar em Deus, eu coloco as prioridades de salvação e do reino na minha vida, e o Senhor é comigo. E aqui nós caímos no texto de Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque o Senhor é comigo. Esse versículo traduz o momento da prisão da vida de José. É a tradução literal, como se Davi tivesse pego a história de José e tentado descrever o momento que José, porque José agora, ele estava com o pai dele e o Senhor era com ele tinha sonhos, tentaram roubar os seus sonhos, tentaram matar os seus sonhos, venderam ele como escravo, para os descendentes da escrava, nós falamos sobre isso, os ismaelitas eram descendentes de Agar, ele sabia disso. Jogaram e agora ele foi injustiçado novamente. Ele andou pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor era com ele. O que cabe para mim e para você nesse momento? Eu não tenho que me preocupar em ser mais bonito, mais charmoso, mais alto, mais inteligente, falar melhor, ter a melhor faculdade. Eu tenho que me preocupar que o Senhor esteja comigo. Essa é a minha preocupação. Eu não tenho que me preocupar em trabalhar mais ou trabalhar menos, ou ganhar mais, ou empreender, ou criar artifícios para construir alguma coisa. Eu preciso me limitar em ter o Senhor comigo, porque quando eu ter o Senhor comigo, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O texto é claro: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. José agora cai numa prisão, e aqui tem uma coisa impressionante. Porque quando você lê a Bíblia, é muito importante mencionar que o texto foi escrito, Gênesis foi escrito por Moisés. O consenso é que é a Moisés. Se você aprofundar em outros estudos teológicos, existe uma linha de alguns teólogos que falam que o livro de Gênesis foi escrito por 5 pessoas diferentes. Existem 5 estilos de escrita no livro. Inclusive, segunda-feira eu vou estar dando aula no curso de teologia aqui. O Fábio me colocou como professor. O Dudu, ele está tão ansioso que ele já veio 3 vezes para mim perguntar se era para arrumar a sala. Eu falei: mas calma, a aula é só na outra semana. Eu vou dar aula de cristologia. São 4 aulas, né?
E aqui é muito importante você vir entender que, por mais que a Bíblia, se você abrir sua Bíblia, vai falar Gênesis escrito por Moisés, existem alguns entendimentos que teve outros autores, mas o consenso é que foi Moisés. E ele escreve muito tempo depois, porque você tem José, depois você tem 400 anos, depois você vai ter Moisés foi escrever esse texto 500 anos depois, mais ou menos, 450, 500 anos depois do fato de ter acontecido. E então você tem um problema. Do capítulo 39 que nós lemos, para o capítulo 40, uma virada de página tem cerca de 2 anos. Ele não ficou na prisão 10 dias. Ele não ficou na prisão 20 dias. Ele não ficou na prisão 2 meses. Ele ficou na prisão cerca de 2 anos. E aqui nós temos a diferença entre caráter e um minuto. Tem o caráter de Cristo. Meu Deus. Você não vai. Quando você tem o caráter de Cristo, você não vai pecar porque contra aí Deus. o que acontece Porque aí é o que acontece é quando você tem o caráter de Deus, quando você tem um caráter genuinamente cristão, não importa, você não está sendo visto. Porque senão, se for uma questão de reputação, O que vão pensar de mim? Aí você tudo bem, porque assim, bom, eu estou aqui, ninguém me conhece, não tem nenhuma câmera. Ora lá, também sou filho de Deus, Deus vai me perdoar. Mas quando você tem o caráter de Deus, você vai falar assim, aos olhos do Senhor estão em todos os lugares. E não é que eu estou com medo, eu amo a Deus. Esse era José. E por isso Deus estava com ele. Agora, durante a prisão de José, teve 3 situações bem interessantes e que nós deveremos exaurir nesse momento. 1, talvez a mais dolorosa, silêncio de Deus. 2 anos, aproximadamente, não teve sonho, não teve resposta de Deus. Durante 2 anos, José, limitando ao tempo da prisão, José clamou, orou, pensou. Eu posso imaginar o que passou pela cabeça de José e você teve silêncio de Deus. Segundo ponto, injustiça e acusação. Então agora eu sou injustiçado, eu tenho uma acusação, eu estou numa masmorra, e meus irmãos, eu fico imaginando o que é uma prisão de 3.700 anos atrás.
Porque uma prisão atual já não é um lugar muito bom. Mas eu imagino que melhorou muito, absurdamente relacionado a isso. Num determinado momento da minha vida, nós tivemos a oportunidade de visitar a prisão de Paulo, eu e a Jeane. E na prisão de Paulo, naquela que relata na Bíblia, meus irmãos, era literalmente um buraco. Chama-se de prisão aquilo porque tem que dar um nome, mas o nome mais correto que deveria se dar ali era um buraco. Porque era literalmente um buraco na terra. E tinha simplesmente uma rodinha no meio, ao qual o preso era içado para dentro daquele buraco. Não tinha janela, não tinha vaso sanitário, não tinha nada. Aquilo é mais atual. Porque originalmente era uma cisterna d'água. Então eles fizeram uma cisterna d'água e eles colocaram o prisioneiro lá dentro. Isso nós estamos falando de cerca de 2.000 anos atrás. Agora desce mais 1.700 de um escravo, o cenário que deveria ser. E agora se encontra José. Tudo que vem na minha cabeça é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque Deus é comigo. Meu irmão, você está passando por luta, tempestade, aflição, dor, angústia, tribulação. Deus é contigo. Essa é a verdade que eu e você temos que ter cravada no nosso coração, e não importa a circunstância, precisamos cultivá-la. E a palavra cultivar não foi simplesmente pronunciada, ela foi pensada, projetada nesse momento. Porque você precisa cultivar a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus, ela é cultivada a todos os momentos, todas as oportunidades, em todas as circunstâncias. Se cultiva a presença de Deus, como se cultiva um relacionamento. Eu vou ensinar para você como que você destrói um casamento. É muito simples. Porque se você aprender como destruir um casamento, você vai aprender como não destruí-lo. Se você aprender como destruir um casamento, você vai aprender como preservar uma relação de amizade. Se você aprender como destruir um casamento, você vai aprender como construir uma relação com Deus, porque é inversamente proporcional. Como você destrói um casamento? Pare de ver a sua esposa. Pare de ter conversas com a sua esposa. Pare de se relacionar com a sua esposa. Pare de viver com a sua esposa. Como que você faz isso? Simples. Comece a falar só de trabalho. Comece a deixar de ter momentos de construção de um lar. Pare de falar com ela e ter relacionamentos de duas pessoas que estão construindo alguma coisa. Você está destruindo o seu casamento. E infelizmente isso acontece com muita frequência. Você passa a ter tantas contas para pagar. É o filho, é a escola, é o vizinho, é o cachorro que fica doente, é o passarinho que fugiu e a criança ficou triste, e o sofá que está sujo tem que limpar, o chuveiro que queima. Quem aqui nunca chegou em casa cansado, estressado, precisando de um banho quente? A hora que você entra no chuveiro, a resistência queima. E você toma banho gelado. Ou ainda, se você já teve a oportunidade, aconteceu comigo uma vez, até hoje eu não consigo entender claramente o que aconteceu. O meu chuveiro tinha uma gota gelada no meio da quente. Alguém já viveu isso? Diz misericórdia. É um fenômeno raro que a física não explica. E quando você começa a tomar aquele banho quentinho, de repente cai uma gota gelada, isso se chama pecado na sua vida, meu irmão. E aí você começa a ter um contrato na sua casa e não um relacionamento afetivo. Cultivar um relacionamento, essa é a palavra, porque quando você planta uma semente, então vamos imaginar uma hortaliça que é extremamente rápida para produzir, que é o alface. Acho que o alface ele produz com 30 a 40 dias, alguma coisa do gênero. Da semente à primeira colheita, 30 a 40 dias. É muito rápido, alguma coisa assim. Mas você tem que esperar 40 dias. E durante 40 dias você tem que ir lá preparar a terra, fofar a terra, adubar a terra. Porque se você colocar a semente numa terra que não foi preparada, 40 dias depois ela não foi para frente.
Então você tem que pegar a terra, fofar a terra, preparar a terra, cuidar da terra, colocar a semente, e você agora começa a regar essa semente, cultivar essa semente, ela começa a brotar, e quando ela começa a ficar bonitinho, vem uma praga do lado e nasce, e você vai ter que ir lá e arrancar essa praga, porque senão a praga cresce mais rápido que ela e mata ela. Esse é um relacionamento. E a igreja, as pessoas deixaram de aprender a cultivar relacionamento com Deus. E elas imaginam que o relacionamento com Deus limita-se ao culto, limita-se a um dia eu entregar a minha vida a Jesus Cristo. Mas ela precisa cultivar esse relacionamento. E cultivar esse relacionamento diz respeito a você poder dizer: o Senhor é comigo. E quando o Senhor for com você, ainda que você ande no vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque Ele é contigo. Se você estiver numa masmorra, não tem problema, o Senhor é contigo. E quando o Senhor é contigo, a masmorra pode ser chamada de lar. Porque Deus muda a circunstância. O deserto pode ser chamado de lar, porque Deus muda a circunstância. Por mais que é um lugar hostil. Mas Deus nos provê, nos sustenta, nos guarda, nos nutre, como o salmista Davi fala: tua vara e teu cajado me consolam no vale da sombra da morte. Cultivar um relacionamento com Deus é similar a cultivar um relacionamento com a sua esposa, é similar a cultivar um relacionamento com o seu amigo, é similar a cultivar um relacionamento com todas as situações, com todas as pessoas, com Deus. Antigamente, era mais difícil cultivar um relacionamento com Deus. Eu estava pensando nisso esses dias, para ser mais específico, na academia essa semana. Porque no passado, se você orasse, e estivesse andando na rua orando, as pessoas iam falar: esse cara está louco. Hoje você está falando no fone de ouvido e ninguém nem se importa que você está falando sozinho. Então você pode orar o dia inteiro sozinho, que ninguém vai nem perceber que você está falando sozinho. Você está andando assim, você vai, de repente a pessoa começa a falar, e você olha para ela, está com foninho de ouvido. Então você pode orar à vontade, não tem problema nenhum. Ore em tempo e fora de tempo, parafraseando Paulo para Timóteo. Tenha intimidade com Deus. Como que você cria relacionamento, como que você cultiva relacionamento com Deus? Jejum, oração, leitura da palavra de Deus, louvor, servidão. Vou repetir. Leitura da palavra de Deus, oração, jejum, louvor, servidão. Certa vez um casal chegou para mim e falou assim: pastor, estamos com um problema no casamento, etc e tal, uma luta danada, o que eu faço? Assume um cargo na igreja. Pastor, mas a gente não tem condição. Eu falei: quem está falando que eu estou te dando um cargo de expressão? Comece a ajudar alguém, se envolva na obra. Porque quando você se envolve na obra, você deixa de ser uma cisterna rota e passa a ser um manancial de águas vivas. Quando você se envolve na obra, você efetivamente deixa de ser um poço, um mar morto, que só recebe e se posiciona espiritualmente como fonte de água viva. Flui de você. As pessoas, elas estão vindo na igreja, elas estão equivocadas, porque elas entendem que a igreja é simplesmente o local ao qual ela recebe, e de fato o é. Mas quando eu volto lá no momento dos sonhos, quando você se posiciona em sonho de Deus, quando você fala: Deus, eu quero fazer algo diferente na minha vida, eu quero efetivamente viver algo sobrenatural, eu quero construir algo no Senhor, naquele momento você passa a ser um manancial de água viva, porque Deus vai usar a sua vida e do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, se você não se posiciona desse jeito, você vai ser constantemente considerado, comparado a um mar morto, que recebe água, mas não dá nada. Ou simplesmente um poço, que nós temos, se não me falha a memória, a cisterna rota está em Jeremias. No livro de Jeremias, uma cisterna rota, que ela não retém água. Você coloca, recebe, mas ela está sempre necessitando de ser preenchida. Hoje nós vemos uma igreja, e quando eu falo uma igreja, não me refiro a Manaim, mas a igreja brasileira atual. Falei com o missionário, o Brasil tem se tornado a igreja mais cristã sem Cristo, o país mais cristão sem Cristo. Agora, eu estava me referindo a ele porque são pessoas que elas estão vivendo muito próximo do mundo, com pouca mudança,
transformação, conceito de evangelho, conversão. E elas estão muito mais absorvendo do que dando. A dor do próximo já não incomoda mais. Então José tinha um relacionamento com Deus. E ele teve 3 pontos na prisão. O primeiro, a injustiça. O segundo, o silêncio de Deus. E o terceiro, o esquecimento humano. Ele foi esquecido. O camarada subiu lá, foi restituído e ele foi esquecido. Literalmente num buraco. E Deus era com ele. Meus irmãos, a vida de José é impressionante. Por que ela é impressionante? E por que nós escolhemos José para essa série de pregação? Porque, como eu mencionei, você pega José de 17 anos até a sua morte. Você cobre uma área muito grande da vida de José. Momentos distintos da vida de José. E uma integridade inquestionável. José não tinha Bíblia para ler. José não tinha pastor para ser pastoreado. José tinha Deus. José não tinha a lei. José tinha fé. José tinha Deus no coração e uma integridade inquestionável, incorruptível, imaculada. Um outro ponto que eu gostaria de destacar na vida de José, que talvez seja um dos pontos de grandes lições para as nossas vidas, é fazer as coisas certas às vezes custa muito caro. Grave isso no seu coração, fazer a coisa certa pode custar muito caro. José poderia ter se deitado com uma mulher de Potifar. Muito provavelmente essa história iria estourar lá na frente, porque eu não conheço nenhuma história parecida com essa, que mais cedo ou mais tarde não veio à tona, não deu problema. Mas ele teria resolvido o problema, teria deixado ela feliz, teria saciado a sua necessidade fisiológica como um homem jovem. Não teria ido parar na prisão, mas teria feito algo muito maior, muito pior do que ir para a prisão. Teria perdido a presença de Deus. Eu acredito que José influenciou muito Moisés. Acho que Moisés conhecia a história de José fortemente. E quando Moisés fala assim, não me deixe sair daqui se a sua presença não for comigo, eu tenho para comigo que isso existe uma certa influência do que ele aprendeu com os seus pais, com os seus antepassados sobre a vida de José. A presença de Deus é o ativo que eu e você devemos buscar. Não são ações em grandes empresas, não é uma conta bancária sólida, não é um conhecimento desse mundo inquestionável, ou uma carteira de clientes bonita. Tudo isso é legal para os dias modernos. Um bom emprego, uma estabilidade, tudo isso é legal, mas nada, absolutamente nada, pode assumir o primeiro lugar da nossa vida do que cultivar o relacionamento com Deus e ter Deus conosco, não importa a circunstância. No momento dessa acusação que fazer a coisa certa custa caro, você vai ver que José ele fala 2 argumentos. Primeiro, é relacional. Meu Senhor não sabe o que há nessa casa. Como poderia eu fazer tamanha maldade? Havia uma confiança depositada, havia uma lealdade em jogo, e José reconhecia a dimensão horizontal da ética, o impacto das suas escolhas sobre outras pessoas. O segundo é teológico. E pecar contra Deus. Aqui José revela a fundação da sua integridade. A fundação da sua integridade era um relacionamento cultivado com Deus. Voltamos ao pé de alface. 40 dias. Você vai lá, pega uma terra qualquer, batida, seca, e pega uma semente de alface, compra a semente de alface e joga lá. Vai dar alface? Esquece. Você vai precisar colocar energia, você vai pegar a terra, você vai fofar a terra, preparar a terra,
E talvez essa terra tenha pedras e você tem que tirar as pedras dessa terra. E aí você vai pegar o esterco, você vai ligar para o irmão Paulo, falar para o irmão Paulo, me arruma um pouquinho de esterco. O irmão Paulo vai trazer um pouco de esterco para você, você vai misturar esse esterco na terra. E aí não é bom você plantar imediatamente, é bom você deixar aquele esterco dar uma descansada na terra, vai jogando água, deixa ali uma semana pelo menos, a terra vai ficar pronta, e aí você vai plantar, e você começa a cultivar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: como está a terra do seu coração? Porque talvez você quer cultivar algo com Deus, mas seu coração está duro como uma pedra, uma terra seca. E às vezes isso acontece por vários motivos. É uma traição do esposo, uma traição da esposa, é o luto, é um problema no trabalho, um problema financeiro, um problema de saúde. Muitas lutas que eu chamo de vale da sombra da morte. Muitas lutas. Que é o vale da sombra da morte. Enquanto nós estamos nessa vida, meus irmãos, nós vivemos a sombra da morte todos os minutos. Enquanto nós estamos nessa vida, nós vivemos a sombra da morte todos os minutos. Nesse momento nós estamos aqui. Todos nós temos um coração pulsando no nosso peito. Mas eu não sei quanto tempo isso vai demorar. A morte está nos rodeando todos os minutos. Lutas e tribulações, um monte. O que cabe é saber o que você está cultivando no Senhor. Qual é o seu relacionamento com Deus? Porque quando você consegue colocar isso no centro, quando você consegue entender isso e você consegue colocar essa verdade de uma maneira como o centro da sua vida, começa a ficar muito mais fácil você entender a posição de José. Porque quando você entende que talvez amanhã não exista, e de fato não há, quando você entende que entre eu estar vivo e não estar vivo é muito pouco, basta você pegar uma gripe forte que você vai ver como que você fica. A vida é um sopro, nada mais do que isso. E aí talvez o que eu e você cultivamos de trabalho, de conquista, de tantas coisas, perde o valor. O que fica é o caráter em Deus, a integridade em Deus, os nãos que nós fizemos para agradar a Deus, os nãos que nós dizemos para deixar Deus no centro da nossa vontade, da nossa escolha, da nossa decisão, da nossa vida. José sabia isso, por isso Deus estava com ele. Abandonado, sem sobrenome, injustiçado, preso, angustiado, com uma pergunta que talvez não queria calar todos os dias da sua vida, como o próprio diabo na sua ideia, acusando, porque ele é o acusador. Por quê? Porque eu? O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para estar vivendo essa situação? Quem de nós nunca oramos dessa maneira? Por que eu? O que eu fiz para isso ter acontecido comigo? Por que eu? E talvez essa seja uma das grandes orações humanas. Mas cabe a mim e a você simplesmente colocarmos na nossa situação: os planos de Deus são muito maiores que o nosso. Os caminhos de Deus são mais altos que o nosso. E eu confio nele, ele tem o melhor para a minha vida, e como ele está comigo, eu vou passar por esse vale e tudo bem. Eu não sei como que eu vou chegar lá do outro lado, mas eu vou chegar. Nem que do outro lado tenha o céu. Mas absolutamente nada poderá
me arrebatar das mãos do meu Deus. E é isso que importa. É isso que fica. Mas o Senhor estava com José. A fidelidade, servir bem, não importa onde você está. Aqui é algo simplesmente impressionante. E eu convido você a refletir muito comigo sobre isso. Quando o Senhor está com você, você é um servidor. Grave isso no seu coração. Quando o Senhor está com você, você não consegue ver uma pessoa sem você ajudar. É uma coisa intrínseca, é uma coisa que acontece naturalmente. Eu contei uma experiência que aconteceu comigo algum tempo atrás, eu gostaria de compartilhar com vocês. Tenho certeza que se eu abrir o microfone aqui, muitos poderiam dar outras situações muito parecidas, mas nesse momento, dado a escassez do tempo, eu vou limitar ao meu exemplo. Há mais ou menos uns 60 dias atrás, eu estava na casa de um irmão, e ele falou assim, eu não estou me sentindo muito bem, estou sentindo um aperto no peito, não estou legal, tal. Eu falei, vamos ali na UPA. Ele falou, será? Eu falei, vamos lá na UPA. Aí fui com ele na UPA, eu sentei lá. E ele foi atendido. E ele entrou lá para dentro, foi fazer eletro, tal. Foi no hospital, fazer qualquer exame, 2 horas você está no lucro. E não tem pressa. Se tem coisa na sua vida que você não tem que ter pressa, é para sair do hospital. Se você chegou lá é porque você precisa ser atendido. Se está com pressa para sair, não faz sentido você ir. Está com calma. Eu sentei e estou ali. Aí beleza. Aí de repente eu estou vendo, tem um senhor, debruçado, uma mulher, e eu não sabia quem estava segurando quem. E eu fiquei olhando e eu cheguei à conclusão que ele estava segurando ela. E automaticamente falando, eu olhei para aquela cena que estava um segurando o outro, eles tentando caminhar, e automaticamente eu olhei e disse que tinha uma cadeira de roda. E eu não aguentei, foi instantâneo, talvez pela questão da experiência que nós temos com meu pai, ou pelo próprio Espírito Santo te incomodando. Eu levantei, fui lá, olhei para o segurança, falei, posso? O segurança fez assim, eu peguei a cadeira de rodas e fui para a direção da mulher, posso te ajudar? Ela falou, não, é ele. Aí, eu confesso que eu pensei, eu acho que eu vou precisar de 2 cadeiras de roda, porque ela também não estava bem. E aí ele sentou e eu saí com ele, quando eu saí com ele, eu saí na frente do posto, estava chovendo. Começou a pingar, eu falei, Deus, não dava para segurar uns 10 minutinhos. E aqueles pingos, nada forte, uns pingos. Aí eu saí, fui com ele até o carro. E quando ele entrou no carro, ele olhou para minha cara, obrigado, Marcelo. Eu falei, você me conhece? Ele falou, eu te conheço. Aí contou de onde ele me conhecia, eu não tinha reconhecido, ele de fato tinha perdido 20, 30 quilos fácil. Eu ficava irreconhecido. Quando você é um servidor, você é um servidor. Não importa o local. Vai ser uma coisa instantânea você tentar ajudar. Vai ser uma coisa instantânea você conseguir tentar organizar alguma coisa. Eu me lembro uma vez, e eu vou compartilhar com vocês isso, que chegou a ser engraçado. Eu estava de férias no Rio de Janeiro, eu, a Giane e as crianças. E nós fomos no Cristo, e foi muito engraçado, porque o Augusto era muito pequeno. E nós fomos lá no Cristo, e o Augusto estava numa empolgação. E quando ele chegou lá em cima e ele viu que era uma estátua, ele ficou visivelmente frustrado, porque na cabecinha dele de criança ele ia ver Jesus. E ele foi na expectativa de ver Jesus, ele estava naquela expectativa de ver Jesus, e ele ficou extremamente decepcionado quando ele chegou e falou, mas é isso? Eu falei, é. Ele falou, não, mas não é isso que eu queria ver. E aí nós queríamos, e para quem já foi lá sabe que você tem mais gente do que espaço. Então onde cabe 10 tem 30. E nós queríamos tirar uma foto, e nós queríamos uma foto sem aquele monte de gente. E eu comecei a organizar uma fila. Vocês descem por aqui, e vocês sobem por aqui, porque eu vou bater uma foto aqui e eu não quero você aqui. E nós começamos a organizar a fila, e de repente o Cristo estava organizado. Todo mundo descendo por aqui, todo mundo subindo por aqui. E milagrosamente,
começou a se formar uma fila atrás de mim para bater foto. E aí começou a chegar os estrangeiros para mim perguntando quanto que era a foto, para me bater a foto. E depois eu falei para as crianças, eu falei assim, olha, nós simplesmente nos posicionamos e as coisas começaram a acontecer. Olha para você, para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte, deixa Deus te usar. E é isso que acontecia na vida de José. José tinha o Senhor com ele. Quando o Senhor estava com ele, ele estava na casa de Potifar, as coisas começaram a acontecer. Ele foi para a prisão, as coisas começaram a acontecer. Quando você se posiciona do lado de Deus, vai ser uma coisa natural você ser um servidor. E quando você for esse servidor, você vai começar a ser usado por Deus. E quando você começar a ser usado por Deus, quando você menos esperar, as pessoas estão pedindo para você, perguntando quanto era a foto. E se eu tivesse ficado mais ali, eu já estava começando a cobrar $10 por clique. Mas não era meu objetivo. Existe uma expectativa, uma ardente expectativa da criação, da genuína manifestação dos filhos de Deus. A genuína manifestação dos filhos de Deus significa você se posicionar como um filho de Deus. E se posicionar como um filho de Deus significa você estar incomodado quando você vê uma pessoa sendo injustiçada. Incomodado quando você vê uma pessoa jogada na sarjeta. Me incomoda profundamente quando eu vejo uma pessoa jogada na sarjeta. Porque quando eu vejo uma pessoa jogada na sarjeta, eu não consigo passar sem eu imaginar que um dia aquilo foi um bebê. Uma criança que demandou carinho, que demandou cuidado, que demandou toda a atenção e que foi amada, não importa a circunstância, ela foi amada e ela foi criada à imagem e semelhança do Senhor e ela carece da glória de Deus. Me incomoda o fato de eu olhar e às vezes a pessoa fala, pastor, mas você quer fazer? Eu quero fazer, porque se você for parar para pensar, o tempo está acabando e a criação continua gemendo e suportando uma angústia da genuína manifestação da sua vida. Da sua vida. São coisas simples. Encostar para abastecer o carro. E quando ele terminar de encher o seu tanque, e ele vier com aquela conta que você acha simplesmente um roubo, você olha para o menino e fala assim, obrigado, que Deus te abençoe. Ele não tem culpa disso. Mas talvez naquele momento, tudo que ele precisa é obrigado, que Deus te abençoe. Que da sua boca possa fluir rios de água viva, não importa a circunstância. E fluir rios de água viva da sua boca só depende de você abrir a sua boca e deixar o Espírito Santo fluir através de você. E José, imagino que ele fazia isso. E eu posso imaginar José na prisão. Eu posso imaginar José na prisão falando de Deus. E eu posso imaginar as pessoas sendo usadas pelo diabo e falar, Deus? Se Deus é tão bom, por que você está aqui? Se Deus é tão bom, por que Ele não te tira? E o José depois indo orar, Deus, fala comigo. E tinha o silêncio de Deus. E talvez aqui eu vou mencionar uma das coisas mais difíceis dessa pregação. E talvez mais importante. Se Deus não está respondendo às suas orações, talvez seja o momento certo de você avaliar o quanto você é fiel a Deus no silêncio dele. Porque é muito fácil você obedecer quem você tem ali do seu lado. Difícil é você obedecer aquela pessoa que você não vê. Difícil é você ser fiel quando você está longe. Difícil é você ser fiel quando você não tem ninguém te olhando. Difícil é você ser fiel quando você está sozinho. Isso é difícil. E essa é a beleza de José. Fiel sozinho. Fiel na prisão. Fiel no vale da sombra da morte. Fiel na dor. Fiel na angústia. Fiel no abandono. Fiel
no esquecimento, fiel na injustiça, fiel de uma maneira incorruptível, porque quando nós olhamos, nossa, Deus transformou o mal em bem na vida de José, Deus, Ele vai fazer isso na sua vida, Deus vai te colocar sobre governos, Deus vai colocar você sobre grandes poderes, amém, se você for fiel como José foi, se você estiver disposto a viver o que José viveu, se nós colocarmos a posição de viver o que ele viveu. Certa vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, e Deus vai restituir 7 vezes mais a sua vida. Eu falei, quero não. O cara olhou para minha cara, como não? Eu falei, porque para restituir 7 vezes mais, eu tenho que viver o que Jó viveu, e eu não estou afim de viver o que Jó viveu, eu estou feliz onde eu estou. Ou seja, observe, nós queremos muito o final do versículo, mas nós não queremos a história. E essa história só é possível viver quando você constrói intimidade com Deus, cultiva intimidade com Deus, constrói proximidade de Deus e permite que do seu interior flua rios de água viva e assume uma postura, aonde eu estiver, ali Deus será honrado. Essa era a posição de José. Enquanto na casa de Potifar, Deus foi honrado pela vida dele. Enquanto na prisão, Deus foi honrado pela vida dele. Caminhando para o término dessa pregação, e a Marli ouviu minha reclamação e ela desligou o relógio. Eu falei assim, Marli, desliga esse relógio, pelo amor de Deus. Ela fez, eu acho, que estava desligado. Mas eu convido você a refletir sobre esse texto e assumir uma posição de o que eu vou fazer com a minha vida. Recentemente eu estava orientando um jovem casal, idade média de 25, 26 anos, e eu olhei para eles, eles estavam numa fase difícil. E eu falei assim, olha, se tudo der errado, vocês vão viver mais 50 anos. 75. Se tudo der ruim. Mas eu só estou mais para vocês viverem 60 anos. Vocês têm mais 60 anos juntos. Eu acho que dá para arrumar agora. Vale a pena. Vocês só estão começando. Eu quero fazer um paralelo para a vida de todos nós que estamos aqui. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu gostaria que você olhasse para frente agora, bem para frente, e colocasse a seguinte posição, para você que tem 30 aí, vamos partir do princípio que Deus vai te recolher com 80, você tem mais 50 anos na sua vida, e eu convido você a fazer uma reflexão, o que eu vou fazer com esses 50 anos? Essa é a reflexão que eu quero que você tenha. Talvez a sua conta vai ter mais 50, talvez a sua conta vai ter mais 60, talvez a sua conta vai ter mais 30, talvez a sua conta vai ter mais 5, talvez a sua conta vai ter mais 10, mas eu convido você a fazer uma conta, o que eu vou fazer com os próximos 30 anos da minha vida? Eu vou simplesmente viver mais um dia depois de outro, eu vou correr para pagar a conta, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, ou eu vou permitir os sonhos de Deus na minha vida e vou fazer algo que transcende a minha própria vida? Eu vou simplesmente viver uma vida comum, ou quando eu vou chegar no céu, Deus vai falar o seguinte, olha meu querido, amado, olha, você já mandou uma meia dúzia para cá e tem mais uns 20 lá que você salvou. Vinde a mim, bendito de meu Pai. Eu convido você a se refletir, que posição você vai ter na sua vida daqui para frente. Porque para mim, quando eu vejo essa pregação, a única coisa que tenho, eu quero ser o camarada que vai assumir o comando da onde quer que Deus me colocou. E não porque eu quero ser grande, mas porque eu quero que o nome de Deus seja exaltado. E foi isso que aconteceu na vida de José, o nome de Deus foi exaltado através da vida de José. Porque ele era íntegro, porque ele era justo, porque ele era temente a Deus, porque o Senhor estava com ele, e isso só foi possível porque ele cultivou um relacionamento com
Deus. O que você vai fazer dos próximos 30 anos da sua vida? Porque o tempo que passou não tem mais conserto. As dores, as cicatrizes, os erros, os acertos, os copos de bebida que eu tomei, talvez a droga que eu usei, as palavras que eu ofendi alguém, eu não tenho muito mais o que fazer. Mas amanhã pode ser diferente. Depois da manhã pode ser diferente. Eu posso começar imediatamente a cultivar um nível de relacionamento com Deus e cultivar essa semente que talvez hoje você está tão pequenininha. E aí nós caímos na questão da semente do tamanho de um grão de alface. O entendimento bíblico é exatamente isso. É você pegar uma semente pequenininha, mas cultivá-la para que ela se torne grande, sólida, forte. Eu não tenho gestão sobre o que aconteceu hoje. Passou. Mas eu sei o que eu posso fazer amanhã. Eu sei o que eu posso orar amanhã. Eu posso amanhã fazer totalmente diferente. E eu posso cultivar um relacionamento com Deus. Falar, Deus, usa a minha vida. Como disse Isaías, envia-me a mim. Como disse Samuel, eis-me aqui. Como disse Moisés, não me deixe sair daqui se a sua presença não for comigo. Você vai perceber que os homens da palavra de Deus são homens que não estão ali à toa, são homens que olhavam para a sua vida como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Ter um sacrifício vivo e agradável a Deus é efetivamente você ser sal e luz do mundo, aonde quer que Deus te colocou. E não espere grandes coisas. José fez grandes coisas na prisão. Deixa Deus tocar no seu coração. Como eu disse, um me ligou, pastor, quero ser capelão de presídio. Isso é lindo, porque Deus vai preparando cada um de acordo com a necessidade. É um negócio extremamente importante um capelão de presídio. Mas não é o meu chamado. Mas é o dele. É um negócio extremamente importante um capelão de UTI. Mas não é o meu chamado. Mas é da irmã. É extremamente importante um trabalho com as crianças. E assim sucessivamente. E assim o reino de Deus vai avançando e crescendo. E como diz o texto de Atos, e o Senhor ia acrescentando a cada dia. Eu termino essa pregação, o pessoal do louvor pode se posicionar. Parabenizando as mães. Eu fiz um post hoje nas redes oficiais da igreja. Nós sabemos que o dia de hoje é um dia comercial. Mas, porque o dia das mães, o dia dos pais são todos os dias. Todos os dias. E a Bíblia nos ensina isso. Honra o teu pai e a tua mãe todos os dias. Então o dia dos pais e o dia das mães são todos os dias. Mas nós aproveitamos esse dia para dar um destaque adicional. Então que Deus abençoe vocês. Tem feito um papel brilhante na história bíblica, né? As mulheres têm um papel de destaque na história bíblica. Eu também gostaria de mencionar sobre o trabalho aqui com as crianças, da Cris, toda a decoração e dedicação da minha tia Ozi. Isso é muito importante. É muito importante. Algumas pessoas, elas criticam, questionam, principalmente talvez questionam, indagam sobre a relevância de você dedicar tempo de ensaiar e trazer as crianças aqui na frente. Hoje cedo aconteceu uma coisa muito interessante, eu vou ler para vocês. O Augusto levantou alguns minutos, mas para preparar o café da Giane. E aí, ele escreveu uma cartinha para a Giane. Só que o Augusto, ele tem algumas características muito pessoais, eu acho que aquilo incomodou ele, porque ele escreveu para mim também.
que se eu escrever uma cartinha para minha mãe e não escrever uma cartinha do meu pai, talvez o meu pai vai ficar chateado. Eu vou ler para vocês e vocês vão entender. Oh, pastor, mas é dia dos pais, você vai ler a cartinha das mães, né? Eu vou ler para vocês para traduzir a importância do ensino do teu filho no caminho que ele deve andar. Ele coloca aqui: papai, obrigado por me ensinar a jogar bola e andar de Maverick comigo, viajar com nós e etc. E o mais importante é que eu percebo que você me ama. Eu também. Você me ensina muitas coisas que não consigo contar. E quero te agradecer por isso. Aqui agora ele já foi homem e cansou. Por tudo que fez. Olha que interessante. O que me chamou a atenção e que eu gostaria de destacar aqui foi ele falar assim, ó: o mais importante, eu percebo que você me ama. Cultivar relacionamento. Que as pessoas possam perceber o amor de Deus em você. E para as mães de plantão, isso aqui parece bobo, parece pouca coisa, mas vai ficar no coração deles. Marca. Cada vez que você... O que me chamou a atenção aqui ontem, por exemplo, meus irmãos, ontem tudo que eu queria era meu sofá. O Augusto chega para mim: pai, vamos jogar bola? Eu pensei comigo: não. Eu levantei e fui jogar bola com ele. Olha a importância. Obrigado por jogar bola comigo, me ensinar a jogar bola. Tadinho, eu não estou ensinando nada, só estou lá com ele brincando. Mas no final das contas, mamães, você tem um papel muito importante na vida do seu filho. Não terceirize isso para ninguém. Está cansada? Você consegue arrumar um pouquinho mais de energia. Ensine o teu filho no caminho que ele deve andar, que quando velho, ele vai se tornar um José incorruptível. Amém?